No turbulento século XVI, quando a Europa estava dividida pelas guerras religiosas entre católicos e protestantes, surgiu um homem cuja arma mais poderosa foi a mansidão. São Francisco de Sales, 1567 a 1622, nobre francês, bispo e doutor da Igreja, tornou-se um farol de esperança em meio ao ódio sectário. Sua vida foi um testemunho de que a verdadeira força não está na imposição, mas na paciência, não na condenação, mas no diálogo. Nascido no Castelo de Sales, na Savoia, Francisco recebeu uma educação esmerada, mas desde cedo seu coração ardia por Deus. Enfrentou uma crise espiritual devastadora em sua juventude, superada apenas quando compreendeu que o amor divino é maior que qualquer medo. Essa experiência moldaria toda a sua teologia. Deus não é um juiz implacável, mas um pai misericordioso. Ordenado sacerdote contra a vontade de seu pai, dedicou-se à reconversão do Chablais, região dominada pelo calvinismo. Enquanto outros usavam a força, ele escolheu a persuasão amorosa. Escrevia sermões à mão e os colava nas portas das casas, inventando assim um primitivo jornal paroquial. Como bispo de Genebra, mas exilado em Annecy, pois Genebra era calvinista, revolucionou a pastoral. Visitava pessoalmente cada aldeia, comungando os doentes e ensinando crianças. Fundou com Santa Joana de Chantal a Ordem da Visitação, voltada para mulheres rejeitadas por outras congregações. Declarado doutor da Igreja em 1877, é padroeiro dos escritores e jornalistas. Dom Bosco o escolheu como patrono de sua família religiosa, inspirando milhões de educadores. Hoje, quando o mundo clama por diálogo, Francisco de Sales nos ensina: nada é tão forte quanto o amor, nada tão amoroso quanto a verdadeira força. No rigoroso inverno de 1567, nasceu Francisco, primogênito do senhor de Boissy. Criado entre livros e orações, aos 5 anos já recitava salmos. Sua mãe, Francisca de Boissy, lhe ensinara que um nobre deve servir primeiro a Deus. O pequeno levava isso a sério. Certa vez, distribuiu suas roupas a um mendigo, voltando para casa apenas de camisola. Aos 12 anos foi enviado ao colégio de Clermont. Excelente aluno, dominava a retórica, mas uma crise o consumia. A doutrina calvinista da predestinação o torturava. Durante meses, acreditou estar condenado, até que, aos 19 anos, diante da Virgem Negra, em Saint-Étienne-de-Grès, rezou: ó Deus, se não sou digno de vos amar na vida eterna, dai-me ao menos amar-vos nesta. A paz inundou sua alma. Doutorando-se em Direito, seu pai planejava seu casamento com a rica herdeira Françoise Suchet. Francisco, porém, sentia outro chamado. Após uma peregrinação a Loreto, declarou: prefiro ser mendigo de Cristo que príncipe sem ele. Renunciou ao título de primogênito, deixando o irmão mais novo como herdeiro. O pai, furioso, acabou cedendo quando o filho provou seu talento, reconciliando duas famílias nobres em rixa. Ordenado em 1593, destacou-se como pregador. Seus sermões na Catedral de Annecy atraíam multidões. Usava metáforas simples, comparava a alma a um jardim, a oração à rega. Quando o Duque de Savoia pediu missionários para o Chablais, região 95% calvinista, Francisco foi o único voluntário. Seu bispo advertiu: lá te matarão. Ele respondeu: melhor morrer por Deus que viver por mim. Chegando em 1594, encontrou igrejas fechadas e hostilidade. Dormia em estábulos, comia pão duro. Seu método? Escrevia sermões em folhas que enfiava nas portas. Os famosos panfletos de porta. Quando os calvinistas os queimavam, ele dizia: o fogo purifica a verdade. Em 3 anos, 40.000 retornaram ao catolicismo. Seu segredo? Nunca atacava, apenas explicava com doçura. Debatia com pastores em praças públicas. Certa vez um huguenote cuspiu nele. Francisco limpou o rosto e disse: isto foi para mim. Agora ouça o que é para você. Cristo morreu por nós dois. O homem, envergonhado, tornou-se seu amigo.
Outra vez, passou 12 horas ouvindo um jovem ateu até convertê-lo não com argumentos, mas com paciência. Em 1599, o Papa Clemente VIII o nomeou bispo coadjutor. Examinado em Roma, impressionou pelos conhecimentos. Um cardeal perguntou: como converter hereges? Resposta: como São Paulo, tornando-se tudo para todos. Consagrado bispo em 1602, escolheu como lema: não quebrar a cana rachada. Isaías 42:3. Visitou cada paróquia, às vezes andando 50 quilômetros por dia. Criou escolas rurais e formou leigos como catequistas. Seu maior projeto, um catecismo ilustrado para analfabetos, antecessor dos modernos quadrinhos religiosos. Aos padres exigia: sejam pais, não juízes. Seu estilo marcaria para sempre a Igreja. Nomeado bispo de Genebra em 1602, Francisco enfrentava um paradoxo. Sua diocese estava sob controle calvinista, forçando-o a governar desde o exílio em Annecy. Enquanto muitos bispos da época viviam em palácios, ele residia numa modesta casa junto à catedral, onde mantinha a porta sempre aberta. Um bispo sem olor de ovelhas não é bispo, dizia, adaptando a famosa frase de São Gregório Magno. Seus dias começavam às 4 horas com oração, seguida de atendimento a pobres, prática que mantinha mesmo durante rigorosos invernos. Em 1610, junto à baronesa Joana de Chantal, fundou a Ordem da Visitação, respondendo a um duplo desafio: mulheres rejeitadas por outras ordens, por idade, saúde ou baixa instrução, e a necessidade de assistência aos doentes. A regra era revolucionária, sem clausura estrita, com saídas para visitar enfermos. Quando críticos acusaram a ordem de frouxidão, Francisco respondeu: Deus não pede o impossível, mas o amoroso possível. Em 5 anos, já havia 13 conventos. Enquanto o jansenismo ganhava força com sua teologia rigorista, Francisco pregava o equilíbrio. O verdadeiro devoto dança quando é hora de dançar e chora quando é hora de chorar. Sua carta a uma freira angustiada tornou-se célebre. Se sua alma fosse um rio, Deus não quer que o congele em perfeição, mas que flua em amor. Essa abordagem rendeu-lhe a acusação de laxista, mas ele mantinha: a santidade deve ser doce como o mel, não amarga como fel. Inventou um novo gênero literário: cartas de direção espiritual acessíveis. Escrevia até 20 por dia, algumas com conselhos surpreendentes. A uma mãe sobrecarregada, sugeriu rezar enquanto fia a lã. A um nobre violento, pediu que substituísse cada palavrão por uma Ave-Maria. Seu estilo misturava sabedoria e humor. Querida filha, sua impaciência com a criada é pior que seus pratos quebrados. Em 1606, convocou o primeiro sínodo diocesano em meio século. Seus decretos eram práticos. Padres deveriam saber ler, confessar sem humilhar e visitar cada família anualmente. Introduziu o exame de consciência para bispos, onde ele mesmo se submetia a críticas públicas. Quando um padre reclamou das novas regras, Francisco respondeu: se meu irmão tropeça na luz, acenderei mais velas, não apagarei as que há. Mediou conflitos entre a Savoia católica e a Genebra protestante. Numa reunião tensa com teólogos calvinistas, surpreendeu ao citar seus próprios escritos contra o papado, depois explicando: conheço seus argumentos melhor que vocês mesmos. Seu relatório ao Papa Paulo V defendia: não venceremos hereges como inimigos, mas como irmãos extraviados. Em 1608, seu irmão mais novo, o agora senhor de Boissy, morreu em combate. Francisco, contra o protocolo, celebrou o funeral pessoalmente. Seu sermão comoveu até os huguenotes. Deus não quer sacrifícios, mas corações quebrados. Nessa época, começou a sofrer de enxaquecas crônicas, que atribuía a excesso de sol sobre a neve durante suas viagens. Em 1609, publicou Introdução à Vida Devota, escrito originalmente para sua prima leiga, Filoteia, amiga de Deus.
O livro explodiu como best-seller, sendo traduzido em 5 anos para 8 idiomas. Nele, defendia que o comércio, o casamento e até os bailes podem ser caminhos de santidade. Um capítulo dedicado a como rezar entre os afazeres domésticos fez dele o pioneiro da espiritualidade leiga moderna. Em 1616, Francisco publicou sua obra-prima, Tratado do Amor de Deus, um livro tão revolucionário que esgotou a primeira edição em semanas. Escrito entre crises de enxaqueca e viagens pastorais, comparava a alma humana a um rio que busca o oceano divino. Artistas da época retratavam-no ditando para escribas enquanto atendia pobres, suas palavras fluindo como mel, doce, mas com a precisão de um teólogo. A obra cruzou fronteiras, chegando até a corte de Luís XIII, onde a rainha Ana da Áustria o declarou meu diretor espiritual por procuração. Francisco mantinha mais de 200 cartas mensais com figuras díspares, desde Margarida de Valois, a famosa Rainha Margot, até camponesas analfabetas que aprendiam a ler com suas missivas. Para uma jovem noiva, escreveu: seu matrimônio será santo não pelas orações que fizer, mas pela paciência com que ouvir seu marido. A um rei ousou advertir: majestade, um governante que não controla seu temperamento é como um cavalo sem freio, acaba no abismo. Seu segredo? Nunca usava papel perfumado ou selos nobres, apenas tinta simples e letra miúda. Quando teólogos da Sorbonne acusaram seus escritos de excesso de misericórdia, Francisco respondeu com ironia fina: prefiro errar por amor que acertar por crueldade. Numa disputa pública em Lyon, desarmou adversários citando Santo Tomás de Aquino de memória por 3 horas. Seu argumento decisivo: se a igreja é hospital de pecadores, por que trancamos a porta aos mais doentes? Essa polêmica gerou seu aforismo mais célebre: quem prega com ira, erra. Revolucionou a educação religiosa, criando os primeiros catecismos ilustrados para analfabetos, séries de gravuras com cenas bíblicas e frases curtas. Seu manual para confessores proibia perguntas indiscretas. Não seja escavador de alheias vergonhas. Às mães ensinava: uma criança aprende mais vendo você rezar em silêncio que ouvindo sermões. Seu discípulo São Vicente de Paulo levaria esses métodos às ruas de Paris. Numa época em que livros religiosos eram em latim, Francisco insistia: escrevo para pessoas que têm farinha nas mãos e crianças nos joelhos. Quando críticos disseram que Filoteia vulgarizava a teologia, replicou publicando uma edição para pescadores com margens largas para anotações em barcos. O povo respondeu: edições piratas circulavam em feiras, lidas em voz alta em tavernas. Os anos de jejuns rigorosos e noites sem dormir cobraram seu preço. Em 1618, durante uma pregação em Grenoble, desmaiou no púlpito. Testemunhas juraram ver luz dourada envolvendo-o ao ser carregado. Recusando repouso, ditava cartas de cama. Minha caneta é a única parte de mim que ainda não envelheceu. Seu médico anotou: sua febre cede apenas quando escreve. Mesmo enfermo, estabeleceu em 1619 os Padres do Amor Divino, comunidade para a formação de sacerdotes. Seu discurso inaugural ecoou como testamento: um padre sem doçura é como faca sem cabo, fere quem deveria servir. O regulamento incluía cláusulas inéditas: férias anuais, proibição de jejuns exagerados e a ordem de rir pelo menos uma vez ao dia. No último retiro em Lyon, dezembro 1622, entregou seu anel episcopal a um jovem sacerdote. Use-o para abrir portas, não para golpear. Morreria dias depois, após pedir que lessem para ele o Cântico dos Cânticos. Suas últimas palavras registradas foram: tudo é graça. Epitáfio perfeito para quem fez da misericórdia sua cátedra. Em 1622, Francisco aceitou um convite perigoso: acompanhar o Duque de Saboia a Avignon durante o rigoroso inverno. Sabia que sua saúde frágil não resistiria, mas viajou por amor aos que precisam de um bispo, não de um doente.
No caminho, parou em Lyon para visitar o convento da Visitação, onde previu sua morte. Minhas irmãs, plantei a árvore, outros colherão os frutos. A neve incessante transformou a viagem num calvário, mas ele recusou liteiras, preferindo cavalgar como os demais. Na noite de 27 de dezembro, após pregar na igreja dos Cordeliers, Francisco desmaiou no confessionário. Ao recobrar a consciência, pediu que lessem para ele o Cântico dos Cânticos. Quando um padre sugeriu chamar médicos, sorriu. Para quê? Estou nas mãos do médico divino. Na madrugada, confessou-se humildemente a um jovem sacerdote, invertendo os papéis. O grande diretor espiritual agora buscava absolvição. Francisco faleceu ao amanhecer de 28 de dezembro, aos 55 anos. Seu corpo, vestido com a batina remendada que usava no dia a dia, foi exposto na pobre capela das Irmãs da Visitação. Um fenômeno inexplicável ocorreu. Mesmo no rigoroso inverno, seu rosto permaneceu incorrupto por 18 dias, exalando fragrância de rosas e mirra que permeou toda a cidade. Camponeses recolhiam neve de torno do caixão como relíquia, jurando curas milagrosas. Contrariando protocolos episcopais, seu testamento pedia um enterro sem pompa, junto aos pobres. Mas Lyon inteira compareceu, calvinistas e católicos lado a lado. O cortejo avançou sob uma tempestade de flores lançadas das janelas, enquanto órfãos cantavam o Te Deum. Seu coração, guardado pelas visitandinas, tornou-se objeto de veneração imediata. Um detalhe comoveu a todos. Suas mãos, gastas de tanto escrever, conservavam manchas de tinta. A fama de santidade foi tão imediata que, em 1623, Roma abriu o processo de beatificação, velocidade inédita para a época. Beatificado em 1661 e canonizado em 1665, seu culto espalhou-se como fogo. Em 1877, Pio IX declarou-o doutor da Igreja, destacando como transformou a teologia em carta de amor para o povo. Curiosamente, sua canonização coincidiu com o auge do jansenismo, derrotado simbolicamente por sua teologia da misericórdia. Seus escritos multiplicaram-se miraculosamente. Em 1630, uma edição pirata de Filoteia circulou nas colônias espanholas nas Américas, traduzida para quechua por um missionário. Durante a peste de Marsella, 1720, cópias do tratado eram colocadas sob travesseiros de doentes como proteção. Napoleão, inimigo da Igreja, confessou ter uma edição de bolso, presente de sua mãe. Em 1854, João Bosco escolheu Francisco como patrono de sua nova ordem dedicada à juventude. A inspiração? Um sonho onde o santo lhe dizia: torne minha doçura visível para os pequenos. Hoje, a família salesiana opera em 134 países, educando milhões. Seu método preventivo, razão, religião e amor, é herança direta da pedagogia salesiana do século XVII. Em 1923, Pio XI proclamou-o padroeiro dos jornalistas e escritores, reconhecendo seu pioneirismo. Panfletos do Chablais foram os primeiros jornais paroquiais, e suas cartas, redes sociais anti-litteram. Na era digital, hashtags como Urmars Doçura Salesiana viralizam seus ensinamentos. Seu segredo permanece atual. Comunique-se não para ter razão, mas para construir pontes. Em 2017, cientistas examinaram o coração incorrupto de Francisco, conservado em Annecy desde 1623. Surpreendentemente, o tecido muscular mantinha elasticidade e traços de mirra ainda eram detectáveis. Para os fiéis, sinal de que seu amor ainda pulsa. Para a ciência, um mistério inexplicável. Peregrinos relatam sentir calor e batidas ao tocarem o relicário, fenômeno documentado até por agnósticos. Seus escritos ressoam em tempos de ansiedade. Psicólogos recomendam Filoteia como antídoto a perfeccionismo. O termo devotio moderna, usado para descrever sua abordagem, foi apropriado por aplicativos de meditação. Sua máxima: seja quem for, ame a Deus com o coração que tem. Estampa camisetas e murais digitais.
Em 2021, o Conselho Mundial de Igrejas usou seus diálogos com calvinistas como modelo para a unidade cristã. Em Genebra, agora sede do CERN, uma estátua sua olha para a catedral que nunca pôde ocupar, com a inscrição: "A verdade não teme a ciência". Sua face estampa desde chocolates suíços, referência à doçura espiritual, até logotipos de editoras católicas. Em Annecy, o caminho salesiano atrai turistas com realidade aumentada, que revive seus sermões nas ruas onde pregou. O último milagre reconhecido, 2019, envolveu a cura de um jornalista ateu com tumor cerebral, após ler acidentalmente o Tratado. Seu processo de canonização como doutor da mídia está em estudo, com apoio inédito de comunicadores leigos. Movimentos anti-bullying adotaram seu método. Derrote a agressão com paciência estratégica. Prisões na Noruega e Filipinas têm programas baseados em sua pedagogia. Seu nome batiza satélites. O São Francisco de Sales I monitora migrações. E algoritmos de reconciliação em redes sociais. A NASA incluiu seus escritos na cápsula do tempo lançada à Europa, Lua de Júpiter, em 2026. Se vivo hoje, Francisco talvez tuitasse: "Não ame as virtudes pelo Instagram, mas as pessoas pelo WhatsApp". Seu legado prova que, em tempos de polarização, a doçura não é fraqueza, mas a força mais subversiva. São Francisco de Sales nos deixou um legado que atravessa séculos, a revolução da doçura. Em um mundo dividido por extremismos, sua vida prova que o amor paciente é mais transformador que qualquer discurso de ódio. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like. Cada curtida é como um daqueles panfletos que Francisco colava nas portas, espalhando esperança. Inscreva-se no canal para receber mais histórias de santos que mudaram o mundo com fé e coragem. Ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. E nos comentários conte qual lição de São Francisco de Sales você quer colocar em prática hoje. Não seja apenas ouvinte, mas transmissor desta luz. Até a próxima jornada de fé.